Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com o nosso segundo episódio do Nosso Olhar. E hoje eu quis começar com um contexto um pouco diferente. Muitas pessoas têm me perguntado qual vai ser a próxima executiva, quando vocês vão falar sobre experiência de cliente novamente. E eu quis trazer um pouquinho do que o contexto do nosso quadro, do Nosso Olhar, não é esse, né? É trazer mulheres que sejam bem-sucedidas, independente de qual área que elas estejam atuando, que se sintam produtivas, que tenham feito escolhas que acreditam que tenham sido exitosas nas suas carreiras. Então, o Nosso Olhar, ele vem não só para falar com executivas. Obviamente, a gente vai falar com algumas executivas também ao longo de todos esses quadros, mas a intenção são mostrar mulheres que tenham sido bem-sucedidas na carreira que elas escolheram e que se sintam felizes aí, privilegiadas por estarem executando esta carreira. Então, dando abertura a isso, hoje nossa segunda convidada, na verdade, né, é a Vicky Marassi. Vicky Marassi é uma bailarina, é uma fisioterapeuta, uma empreendedora. Olha quantas facetas, né? Mulheres normalmente são cheias de facetas, né? E Vicky, conta um pouquinho pra gente aí já sobre quem é Vicky, né? A sua história de forma rápida e a gente vai explorando ao longo do nosso podcast. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Vicky Marassi. Queria começar agradecendo pelo convite. Eu me sinto muito honrada por estar num lugar onde tem mulheres tão incríveis, fortes, e espero conseguir inspirar um pouquinho das mulheres que estão em casa, né? E vamos começar. Eu sou a Victoria Marassi. Como a Rê disse, eu sou fisioterapeuta, bailarina e estou aprendendo a lidar com o meu lado empreendedora agora, recentemente. Mas eu sou muito feliz no que eu faço, sou muito realizada e eu já estou colhendo os frutos do que a Victoria lá de alguns anos atrás começou a plantar. Que legal, que legal. Acho que a Vicky vem representar pra gente uma coisa muito importante, né? Acho que eu nunca comentei isso com ninguém, ou poucas pessoas sabem disso, mas se eu não tivesse ido para um lado mais executivo, acho que eu seria bailarina. Foi uma coisa assim que eu fiz, Sério? sim. É uma coisa que eu faço por prazer, assim. Então, quando a gente está em evento familiar, enfim, já fiz aula de dança, já fiz aula de jazz, Ai, que mas é um negócio que eu legal! gosto muito, assim. Quando falam que a sua terapia, a sua meditação, onde é a minha seria na Sim. dança também. Ai, que Algo bem incrível! lúdico, assim, Sim, mas acho que é o sonho de todas as meninas, né, ser bailarina, mas a gente quer trazer um olhar hoje um pouco diferente, porque tem seu ponto muito positivo e tem suas renúncias para ser bailarina, para ser sim, fisioterapeuta, enfim, dificuldade, parte financeira, como se sustentar de tudo isso. Então a sim. gente queria falar um pouquinho sobre todos esses temas e não romantizando, mas trazendo quais serão as renúncias, as dores de ser uma bailarina, de ser uma fisioterapeuta e quais são os pontos muito positivos que devem ter vários, né? Começando que a família incentiva a gente desde criança, né? Só que quando a gente fica adulto, parece que aquilo ali é secundário. Dificilmente você fala em casa, eu trabalho com dança. Eles acham que você precisa fazer uma faculdade e É. procurar uma profissão como se a dança não fosse uma Sim, é profissão, bem né? comum aquela frase, né? Quando eu não atuava como físio ainda, eu estava focada mais na minha carreira como bailarina, porque eu já tive essa fase também. Eu falava para os outros, eu sou bailarina, eu dou aula de dança. Aí falava assim, mas você trabalha com o quê? Sim, Como assim eu trabalho com o quê? trabalho Eu com sou dança, bailarina, eu trabalho com dança. E claro. eu, desde criança, eu sempre tive a certeza que eu queria trabalhar no meio da dança. Que E bom. isso foi algo até que em alguns momentos na minha família foi um desafio da minha família entender, por preocupação mesmo, né? Claro. Porque a gente sabe como o mercado de trabalho na dança é bem escasso. A gente não tem tantas companhias, né, de dança no Brasil, Nem infelizmente. tanto incentivo. Sim, e a gente tem muitos bailarinos talentosos aqui, né? E os poucos bailarinos que conseguem seguir com a carreira nem sempre tem uma renda que permita ele Viver a só viver. disso. Claro. Então, infelizmente, essa frase é bem comum. Que é normal, né? É natural a família ter essa preocupação, Sim. mas aí é onde que eu acho que separa a pessoa que nasceu para isso, como se não pudesse separar a Vicky da dança, e a pessoa que tá fazendo por hobby, né? Por exemplo, eu faço por hobby, como eu contei, né? Uhum. Mas não foi algo que eu quis trabalhar e viver disso, porque eu imagino que deve ter ali desempenho, muito foco, né? Que acho que é um ponto também importante para a gente trazer para nossa pauta. Foco, né? A gente fala de mundo corporativo, tem muito KPI, né? Qual é a entrega, qual que é o tangível daquela entrega. E se tem um lugar que você precisa ter muito foco,
é na própria dança, na própria fisioterapia, no próprio corpo, o quanto você precisa se conhecer. Quando a gente faz algumas menções, por exemplo, para negócio, para você achar um plano de ação para um resultado, você busca a causa raiz. Esse aqui, a causa raiz, muitas vezes é seu corpo, né? Ali é o seu maior plano de ação, como você melhora, enfim. Então, acho que vão ser pautas aí bem interessantes e eu acredito que vai ser bem disruptivo. Muitas meninas vão se identificar que já quiseram ser bailarinas ou que conseguiram evoluir como bailarinas também, como fisioterapeuta. Como empreendedora nem se fala, é um desafio para todas nós ainda. Sim. E eu estou muito empolgada aí com o nosso quadro, Nosso Olhar de hoje. Vicky, como que você enxerga hoje, pensando que a dança, a fisioterapia, ela une técnica, arte e saúde na mesma coisa, né? Como ela é interligada? Como que você enxerga isso? Ou em qual momento você teve esse despertar e enxergou que tudo isso era uma grande timeline ali da vida, um grande fim a fim da sua vida ali, que tudo estava interligado? Tá. Bom, para mim, o que une é o corpo, não tem outro caminho. Então, para você dançar, você usa o seu corpo como instrumento de trabalho e a fisioterapia, você cuida daquele corpo. Então, como eu falei, desde criança eu já sabia que eu queria trabalhar na área da dança. Então, eu lembro na minha época de adolescente que você tem que escolher o que você vai estudar, aquela coisa. Que eu comecei a ler mais sobre profissões, que eu ganhei um guia de profissões da escola. E aí eu abri na página de fisioterapia e eu vi lá fisioterapia esportiva. Aí eu falei, meu, se existe fisioterapia no esporte, tem como acontecer na fisio na dança, porque os bailarinos usam daquele corpo como instrumento. Claro. E até então eu não conhecia nenhuma fisio na dança. A gente sabe que hoje existe mais essa área, né? Tá crescendo muito, muito, ainda bem. Mas quando eu era bailarina, isso há 10 anos atrás, nem faz tanto tempo assim, 2015, 2016, estava me formando no Mas balé. hoje em dia, com a mudança que tá, há 5 anos já faz muita diferença. Nossa, já. assim, faz um tempinho considerável, mas assim, não se falava sobre fisio na dança. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fui conhecer uma fisio na dança, eu já estava no segundo ano da faculdade, assim. Então, para mim, o que uniu tudo isso é em relação ao cuidado com o corpo. Eu, quando era bailarina, já era muito curiosa sobre o meu próprio corpo, de querer me conhecer, entender por que algumas coisas no meu corpo funcionavam diferente, alguns movimentos eram tão difíceis para mim, e por que outras pessoas tinham facilidade. Então, eu sempre quis entender muito isso. Que legal. Quando a gente fala de que você leva a dança, né, como expressão, mas ao mesmo tempo você usa todo esse estudo técnico também e você trata isso como um propósito de vida, porque hoje é diferente quando a gente faz uma carreira e a gente tem outra secundária que é totalmente diferente e distinta, né, da sua primeira escolha. Você não, você está totalmente ligada, né? A sua escolha da dança, ela te leva em tudo. O seu Sim. empreender também está ligado à Sim. dança, né? Fala pra gente como que nasceu esse seu interesse de empreender, por exemplo. Como que você Tá. trouxe? Porque é uma terceira vertente sua que você está trazendo, que eu achei bem interessante e que ao mesmo tempo vai ser disruptivo e que você vai ter muitas barreiras também para enfrentar aí, empreendendo com dança, com saúde, enfim. É engraçado isso, Rê, porque quando eu me vejo assim, eu ainda me vejo bailarina muito por esse motivo. Por mais que atualmente eu não esteja dançando, porque a vida adulta não está me permitindo, né? A gente só As tem contas 24 chegam. horas, tem que trabalhar, tô com esses projetos de empreendedora. Então, hoje eu não tenho tempo e eu acho que eu não estou no momento com cabeça para isso também, porque eu preciso focar nessas outras coisas. Mas essa intenção de ser empreendedora, eu sinto que foi algo que a vida foi me levando, assim. Quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a trabalhar na área de fisio na dança. Eu atuei até dentro do Parque da Mônica, cuidando do elenco de lá, enfim. E por alguns motivos, eu comecei a me frustrar, comecei a passar por alguns desafios na vida adulta mesmo. Eu queria sair da casa dos meus pais, queria, enfim, conquistar minhas coisas. E aí eu fui tendo dificuldades e acreditando que com a dança, com a fisio na dança, eu não ia conseguir prosperar. Que era algo que eu ouvia muito quando eu era bailarina. Eu queria me tornar bailarina profissional. Tipo, imagina que você vai trabalhar com dança. Dança não dá dinheiro. Mas você trabalha do quê? Claro. Então eu comecei a acreditar no que essas pessoas me falaram lá atrás. E aí foi até um momento que eu pensei, não vai dar certo, vou precisar. Chegou a pensar em abandonar? Cheguei a pensar em abandonar.
Pensei em ir para outro caminho. Eu falei, eu vou trabalhar em clínica de estética, vou fazer depilação, porque eu preciso de algo fixo ali para me manter. Só que aí eu tive pessoas que me lembraram de todo esse propósito e tudo mais e me fizeram a continuar nesse caminho. Então, sobre eu empreender foi algo que foi acontecendo porque eu passei por esses momentos de desafios. Como eu falei, era uma área, é um mercado de trabalho, né, a fisiodança, que está crescendo recentemente. Então, eu não tinha, tipo, eu vou trabalhar em tal lugar para trabalhar desse jeito. Ou eu fazia acontecer, ou eu abria mão de ser fisioterapeuta Não da tinha dança. opção, né? E como eu falei, quando eu era mais nova, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com dança. Então, eu não podia abrir mão de mim. E aí, eu tive que fazer esse caminho acontecer. Então, hoje eu estou criando a minha empresa mesmo, que é o Instituto Dance Care. E o nosso objetivo é implantar mais do que fisioterapia na dança, é implantar saúde no geral, na formação dos bailarinos. Então, é uma rede de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, osteopatas, para cuidar desse atleta, para cuidar desse instrumento De que é forma o geral, corpo. corpo, mente. Sim, que eu acredito muito nisso. Então, foi Que algo legal. que foi acontecendo, porque eu falei, alguém precisa fazer isso. Você vê que legal, né? A gente só descobre a força que a gente tem quando realmente a gente é levado ao nosso limite, né? Seja isso pra dança, seja isso nas nossas vidas. Quantas vezes você estava com um problema e você achava que não tinha uma solução e você busca aquela solução, né? E eu acredito muito que a mulher tem essa força, né, de achar soluções muito rápidas, de falar, calma, vamos pensar aí qual é a solução, seja nas suas famílias, seja para criar seus filhos, seja para achar uma forma de empreender. E é legal você falar pra gente que você achou essa força e conseguiu continuar, porque eu tenho certeza que aí, hoje você vendo a sua carreira caminhar, você deve ter certeza que foi uma excelente escolha. Hoje você acredita que foi uma boa escolha você permanecer com a dança? Com certeza, gente. Eu acredito que foi a minha melhor escolha. Eu ouvi meu coração e eu acho que eu sou uma pessoa muito intuitiva também, né? Então, Que é uma das potências das mulheres, né? com Que a gente tem que certeza, reforçar. com A certeza. intuição, acho que traz alguma bagagem pra gente ali que dificilmente algo explica o porquê daquela intuição, mas normalmente ela tá muito certa, É né? o nosso sexto sentido, né? Sim, sim. Então, eu tava nesse momento de desafio, de acreditar que eu começar a acreditar no que as pessoas me falavam, de que eu ia ter que fazer outra coisa para prosperar. E aí eu comecei a ouvir os sinais que a vida me apresentou. Então, por exemplo, estava trabalhando numa escola de dança e aí essa escola de dança me demitiu por alguns motivos, enfim. Eles iam recontratar uma outra pessoa e tudo mais. No mesmo dia que eu recebi essa demissão, né? Você recebe uma demissão, você fica ali abalada, né? Eu tava com medo por questões financeiras e tudo Claro. mais. Que gera uma É, insegurança, né? De o que vai ser sim, daqui pra frente, eu já né? estava nesse momento frustrada. Aí uma Sim, escola de dança que me pagava me demitiu. Aí sim. mexeu no meu financeiro, eu falei, meu, e agora? No mesmo dia que eu recebi essa demissão, uma paciente, uma colega, falou, Vi, que eu tô muito ruim, você consegue vir na minha casa me atender? E aí eu ouvi um conselho sábio uma vez, que é nunca negue uma oportunidade que a vida te mostrar. Então eu entendi que a vida estava me mostrando que era para focar naquilo. Aí eu falei, tá bom. Fui, eu não tinha maca, não tinha agulha, não tinha nada. Passei numa lojinha, comprei um tapetinho de yoga. Fui lá na casa da paciente, forrei o tapetinho e atendi ela ali mesmo. Que legal. Saiu fora Então, da caixa total. e ali foi o primeiro sinal de que eu vi que era para eu focar em mim mesma, apostar em mim. Uhum. E aí, a partir desse momento, começaram a aparecer outros pacientes para mim. Comecei a fazer minha agenda mesmo de fisioterapia a domicílio. Até chegar o momento que eu consegui alugar um consultório e hoje chegou nesse momento de eu abrir uma empresa de saúde na dança. Mas aconteceram muitos momentos como esse, de eu ouvir uma intuição, tipo, nossa, no mesmo dia que aconteceu isso, aconteceu isso. Vou até contar um detalhe aqui. Semana passada, que foi quando eu recebi o convite para estar aqui, calhou de ser no mesmo dia que eu estava dando aula de dança. Tá bom. E eu estava bem cansada e começando a ficar dividida. Será que eu ainda vou continuar a dar aula de dança? Sim. Porque eu ainda dou para conciliar, né, no financeiro e tudo mais, lá o seu CLT. Ou será que já está chegando o momento de eu focar só na minha trajetória? E eu já estava indo dar aula com essa sensação. Cheguei no meu horário de almoço exausta, e aí eu recebi o convite pela Laís para eu estar aqui. E mais uma vez eu estou usando isso como minha intuição. Que legal. Então,
mulheres, ouçam o coração de vocês, ouçam os sinais da vida. Eu entendo que tem mulheres que às vezes estão num cenário que precisam conciliar ali, não dá pra meter o louco, sair. Então eu reconheço os privilégios que eu estou na casa dos meus pais ainda e tudo mais, mas a nossa intuição é muito sábia. A Legal. gente sabe muito. Tem hora que você tá na vida, né? E você chega numa encruzilhada e é como se você não soubesse se você vai pra direita, pra esquerda. E você precisa ter a sensibilidade de escutar, de parar, porque a vida vai te mostrar o caminho certo para você seguir, Sim. né? É uma sabedoria nata que já tá dentro da gente, só que cada um vai chamar de uma forma, de energia, de sabedoria, de intuição, de um mentor, sei lá, que a gente possa ter, enfim. Mas são momentos que você tem que parar, escutar, que vai vir a sua resposta, e é o que você falou, a resposta vem do coração, né? E aquela ali normalmente é a resposta certa, né? Que Sim. depois você não vai se frustrar, ou que você vai olhar para toda a dificuldade e falar, valeu a pena porque eu segui meu coração, né? Sim, geralmente quando é um cenário que eu sei que é o caminho, eu sinto meu coração brilhar, assim. Eu Aham. sinto que, nossa, é isso que vai me deixar Ele feliz. palpita diferente. Sim. Aí se eu imagino outro caminho, é um caminho que geralmente me deixa mais frustrada, cansada. Então eu escuto muito isso. E aí essa é a resposta para você saber qual é o Sim, caminho certo. sim. Que legal. E até hoje tem dado muito certo. Que continue. Amém. Que continue e que reforce até Sim. mais. Cada vez você tenha mais sensibilidade. Acho que é uma coisa bem interessante. Eu também tenho reforçado nos meus últimos anos de carreira essa questão de sensibilidade. Acho que eu contei para você um pouquinho ali no Sim. intervalo. Mas é um ponto bem legal, assim, porque é um ponto muito positivo da mulher e muitas vezes a gente não sabe reconhecer essa intuição. Sim. Então, mulheres aí, se eu pudesse também dar um conselho para todas, assim como você deu, sigam sua intuição, seu coração, que sai muita coisa boa daí, vem muita resposta que a gente nem imagina. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho agora, de forma geral. Você tem uma missão aqui hoje de transmitir, porque você está representando muitas meninas, né? Acho que o sonho de toda menina, ou da grande maioria, né? Todas não, mas da grande maioria, é ser bailarina ali quando é criança, né? E a gente tem muito esse incentivo da nossa família quando a gente é criança. Porém, depois foi o que a gente comentou já, Muda que totalmente. muda totalmente, é como se aquilo ali fosse secundário. Aqui você se diverte e aqui você ganha dinheiro, né? E não fala muito que aquilo ali pode ser também uma profissão. Como foi para você esse desejo aí pela dança e como você sentiu esse despertar e falar, é isso que eu quero fazer, é isso que é o meu legado de vida? Como foi? Você teve algum momento X ali da sua vida que aquilo ali te despertou e você falou, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida? Teve. Teve um momento que eu ainda estava na faculdade e que eu pensava em conseguir conciliar as duas coisas. E eu acredito que é possível, tá? Hoje eu enxergo que não é pra mim. Mas que eu idealizava, eu vou trabalhar numa companhia como bailarina e depois eu vou atuar atendendo alguns bailarinos. Eu vejo que essa rotina pode funcionar, mas hoje, como eu tenho essa questão do lado empreendedor, eu não tenho tempo para isso. Mas enfim, eu lembro de um dia que eu estava no estágio da faculdade e eu já estava atuando numa clínica especializada em dança. E veio uma bailarina que morava em outra cidade só para passar com a gente. Ela já estava com uma queixa de dor ali já há muitas semanas. Ela tinha uma dor intensa que ela não conseguia continuar dançando. Isso ela precisou se afastar das aulas por Que é um algumas lado da semanas. dança que ninguém mostra, né? Sim, porque geralmente o bailarino ele só vai me procurar quando não aguenta mais, Tá no né? extremo. Geralmente ele se negligencia, romantiza a dor, vai esquecendo do próprio corpo e só afasta quando realmente não dá mais. E disfarça tão bem, ou coloca a dor tanto como secundário, que quem tá na plateia assistindo nem imagina o que tem ali por trás, né? O que mais Quantas tem é dores aquela né? foto lá, ai, bailarina maravilhosa no palco e o pé dela da Sim. sapatilha. Super romantizam isso, né? Verdade, verdade. E aí eu lembro que essa bailarina chegou depois de muito tempo já com dor, com limitação de movimento, assim, até para fazer as coisas do dia a dia. E aí a gente atendeu essa bailarina, eu e a equipe que estava lá. E ao final do atendimento, ela já estava conseguindo saltar, fazer os movimentos de subir a perna, tudo sem dor, e ela se emocionou ali de um jeito que me tocou muito, assim. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer pra minha vida, assim. Eu amo tanto dançar, eu sei o quão importante é estar no palco para um bailarino, que a minha missão de vida é fazer com que esses bailarinos continuem dançando, sabe? legal. Ali eu sinto que eu me encontrei.
Eu já amo dançar, eu queria muito ser bailarina, mas possibilitar com que outros conseguissem construir esse sonho foi o lugar que eu sinto que é esse meu lugar, sabe? Você sentia a paixão dela pela dança e a frustração de talvez gerar dúvidas que ela não conseguiria dançar como ela Sim, dançava, ou o fazer algum medo, né? movimento, o medo, né? É como se, para a pessoa que escolhe isso para a vida, acredito que seja como se você estivesse parando a sua vida, né? Sim, Então, você, por ter vivido o outro lado como bailarina e ao mesmo tempo como fisioterapeuta, acho que você consegue ter essa empatia melhor do que outros profissionais, porque você sim. sabe a frustração que é e todos os problemas que é você continuar dançando, enfim, com alguma lesão, alguma coisa assim. Então, acho que vai ser muito exitoso a sua carreira, porque você está unindo duas coisas bem importantes aí, que é a experiência na prática e a experiência teórica também que você foi Sim. buscar. Tem a parte técnica dessa bailarina torcer o tornozelo e eu ter que tratar para ela subir numa sapatilha de ponta. Uhum. Então, tem esse meu diferencial que por eu ter usado sapatilha de ponta, eu sei tratar melhor aquele tornozelo, né? Mas também tem o diferencial de que eu sei esse lado emocional, esse cenário por trás, a pressão que às vezes os professores colocam de, mas você tem que dançar porque vai ter apresentação E semana que uma vem. curiosidade só, você vai tratar a fundo aquilo ali ou em algum momento vocês vão tomar a decisão de falar, vamos tratar temporariamente só para uma apresentação, ela vai estar como se fosse uma espécie de anestesiada para continuar dançando e depois você trata aquilo ali de fato na causa raiz. O meu papel como profissional da saúde é sempre cuidar daquele corpo. Então, Uhum, vai ter alguns momentos que eu vou ter que ter uma conversa ali com o meu paciente, com a equipe de professores, mas a gente tem que entender os cenários. claro. Então, eu nunca vou poder deixar meu paciente em risco. Então, se ele estiver num cenário de risco, eu vou ter que ter essa conversa com Você ele. E prioriza, não é você uma prioriza. conversa fácil, porque eu, enquanto bailarina, eu sei o quão difícil é se afastar. Mas já teve casos, por exemplo, teve um paciente meu que ele torceu o tornozelo e ele ia viajar para Nova York em 4 dias e estava com muita dor e não conseguia dançar da melhor performance, assim, por conta da dor. E aí o professor, o bailarino sentou comigo e falou: E aí, a gente vai conseguir ir para Nova York? Porque é um investimento da família Claro, ali, né? claro. E foi um Sem momento de contar a pressão expectativa, ali, né? sim. Mas a gente acabou conseguindo conduzir o tratamento e não era uma lesão que ia fornecer risco para esse paciente. Então ele conseguiu viajar para Nova York, ganhou bolsa para dançar, eu acho que na Itália, algum outro, ou no Canadá. Então tem esses casos de sucesso, mas em alguns momentos a gente tem que sentar, conversar com o paciente, porque por mais que a gente possa conduzir para ele dançar numa apresentação ali e outra aqui, eu nunca posso colocar esse paciente em risco. É meu papel como profissional, eu não posso ser negligente com o paciente. Entendi. São escolhas, né? Sim, A vida de qualquer carreira, qualquer profissão, qualquer ocupação, na verdade, você tem que fazer escolhas, né? De o que você vai priorizar. Então, eu entendo que você prioriza ali, de qualquer forma, a fisioterapia e o corpo da pessoa, até porque se ela tiver uma sim, lesão mais grave, talvez aquele sonho que ia ser só interrompido, ele vai ser paralisado para sempre, né? Então, sim, até isso, você tem que ter muita sabedoria para poder conduzir, né? sim. Quando você, Vicky, percebeu que a dança era mais que uma atividade, que você percebeu que ela era quem você é de fato, né? Acho que uma coisa que a gente não contou, eu li um pouquinho sobre a sua história, mas você começou a dançar com 4 anos, certo? Uhum. E de 4 anos, eu imagino ali uma criança ainda, sem muito discernimento do que estava acontecendo, levando muito na diversão, mas com quantos anos e se teve algum motivo específico que você entendeu que aquilo ali não era só uma atividade, aquilo ali fazia parte de você? Nossa, é complexa essa pergunta, porque, como você mencionou, eu comecei a dançar com 4 anos, Sim. então eu sempre me vi no cenário junto com a dança. Uhum. Eu não conseguia imaginar a minha vida sem a dança, assim. Você foi formando sua personalidade com a dança Isso, já, né? isso. Com 15 anos, eu precisei interromper a dança, porque eu me formei no balé e por motivos de apoio financeiro mesmo, eu era bailarina bolsista da escola, minha mãe já trabalhou na escola para conseguir complementar o outro valor. E aí, por motivos financeiros e tudo mais, eu precisei me ausentar por algum momento da dança. E ali eu fiquei muito, muito triste ali, muito abalada. Então, para mim é difícil responder quem sou eu sem a dança, porque para mim, mesmo nesse momento que eu fiquei longe da dança, ou até hoje, que eu estou
sem a minha versão bailarina ativa, né? Sim, Eu sempre me vi inserida no cenário da dança. entendi. Então, Você sempre fez, a dança sempre sim, esteve com você. sim, pra mim tudo é a dança. Legal você comentar sobre essa questão financeira, que é uma questão delicada, mas é uma questão que a gente vive, né? Num país ainda com muita desigualdade, com muitos problemas financeiros, enfim. Interessante você contar, porque a gente acredita também que muitas meninas devem ter paralisado por uma questão financeira, né? De não conseguir ter um investimento, de não conseguir ter um patrocínio daquilo ali. E legal que você conseguiu sair fora da caixa e achar outros caminhos para sustentar a sua dança, né? Que foi buscar fisioterapia, agora buscando empreender. E eu acho isso bem interessante porque talvez vai dar incentivo para muitas meninas que vão parar já no primeiro obstáculo. E você mostra que em algum momento você teve obstáculo e mesmo assim você teve que voltar e você achou outras formas de voltar. Então isso é muito interessante como incentivo. Sim. E fica aí meus parabéns já para você. Acredito que isso separa o que é uma atividade do que é uma paixão e mostra muito Sim. claro que isso para você é uma paixão. Ai, obrigada. Você sabe que você falando lembrou do cenário também? De quando eu era adolescente, precisei afastar, foi nessa época que eu fiquei afastada por motivos financeiros, porque a dança também é muito elitista, né? Principalmente o balé. Sapatilha de ponta é cara, titi é caro, tem que pagar para dançar em festival, tem espetáculo para pagar. Então, por motivos financeiros, eu precisei me ausentar durante esse período. E eu lembro que era aquela época da escola que estava todo mundo começando a ser jovem aprendiz. Sim, E eu estudei num lugar que oferecia muito isso, né? E a grande parte da minha família seguiu esse roteiro. E aí, durante esse momento eu era a ovelha negra da família. Não, eu não vou trabalhar com jovem aprendiz que eu porque vou eu vou dançar. trabalhar com dança. Aham. E aí foi quando eu comecei a dar aula. Então eu comecei a dar aula de dança, comecei a fazer estágio para dar aula de dança nos meus 14 anos, assim. Aí com os meus 16 eu comecei a assumir uma turminha ali, outra aqui como substituta, em escolinha assim. E a minha faculdade eu paguei dando aula de balé. Que legal. Então, eu tive que procurar meios para conseguir continuar construindo o meu sonho. Eu falei, é isso que eu quero e ponto final. E hoje, para mim, faz muito mais sentido ter vivido essa experiência como professora de balé do que se eu tivesse seguido outro caminho. Porque a minha trajetória como professora contribuiu muito para eu passar exercício para os meus pacientes, para eu ver técnica de dança no meu paciente de uma outra forma também. Legal, você vê, né, que por isso a gente quis trazer, por isso a gente está fazendo, né, essa questão de vários tipos de profissões, ocupações, na verdade, porque a nossa ideia também no quadro é trazer também, por exemplo, mulheres que foram donas de casa, que resolveram ser mães apenas, né? Então a intenção é a gente trazer pessoas exitosas, porque hoje a gente percebe que você teve que procurar soluções, você também esbarrou em vários problemas, e mesmo assim você achou formas de se patrocinar a sua Uhum, faculdade, porque você queria muito aquilo. Então, acho que a grande sim. diferença, seja em qual for a profissão da mulher, qual for a ocupação da mulher, é se realmente você quer aquilo. Se você quer aquilo, você vai achar formas de patrocinar, independente de se você veio de uma família de classe média alta, baixa, enfim, você vai achar formas de patrocinar, porque para você a única chance que você tem na vida é levar aquela sua paixão para frente, né? Então é bem interessante quando você conta isso. E a gente vê similaridade com outras profissões também. Eu também, quando fiz faculdade, também com muita dificuldade. Mas quando aquilo ali é o que você quer de fato, o foco não é uma opção. O foco é uma questão de escolha sua e você vai ter disciplina para aquilo ali, né? Você falou já um pouquinho aqui sobre desafio, mas tem mais algum ponto que você queria citar até para trazer, porque esse quadro, ele vai trazer, inclusive, visões para não só. Engraçado que o outro a gente trouxe muito para executivas, né, que estão querendo empreender ou que estão querendo ir para o mundo do negócio, e esses, inclusive, crianças, né, meninas que estão fazendo ali seu balé também podem assistir e se inspirar mesmo na sua trajetória. Tirando essa parte financeira, teve algum outro desafio que você rotulou como muito complexo de se vencer? Como um desafio que foi bastante importante para você, que você se lembre, aquele momento você chegou a duvidar da dança. Tirando a parte financeira, você se recorda de algum desafio que para você foi bem importante? Alguma lesão, alguma parte física? Alguma lesão? Olha, eu tive o privilégio, eu diria, de eu ter sido uma bailarina que não teve uma lesão grave.
Mas tem muitas fisioterapeutas que escolhem ser fisio da dança porque foram bailarinas e tiveram uma lesão grave. Eu acho que durante a minha trajetória mesmo, o que eu mais lembro de dificuldade foi dessa parte financeira, mas que tinha muita relação com o meu emocional mesmo. De eu acreditar que não era capaz, de eu acreditar que eu não poderia ser bem-sucedida com aquilo. Eu me via como uma mulher muito insegura, então eu acho que está muito ligado mais à minha questão emocional e que foram crenças que colocaram na minha cabeça, né? Então, Você estava comentando até no intervalo, que eu achei bem interessante, que você acredita que algumas lesões ou algumas respostas do corpo tá totalmente ligado a questões emocionais, né? Tem várias teses sobre isso, tem vários estudos que falam sobre isso, né? Eu já vi doenças, cânceres que estão totalmente ligados. Hoje você acredita nisso? Que a parte física está totalmente ligada ao emocional e que aquilo ali não bem cuidado ou bem tratado pode desencadear algumas doenças? Como que você vê isso? com certeza, tanto que eu estou em formação em osteopatia O que é e osteopatia? a osteopatia é uma especialização, uma formação da fisioterapia. Aqui no Brasil é assim. Em outros países já são um curso à parte de Tá graduação. bom, Tem países que precisam ser médico para ser osteopata antes. tá bom. E a osteopatia ela vem muito dessa visão de que as lesões têm causa emocional por trás, não só as lesões, como as doenças também. Tá. E sempre que vem um paciente para mim com uma lesão, a maior parte deles tem esse fundo emocional. Eu não diria talvez as traumáticas, tipo, ai, caí, ou Claro. alguma coisa bateu em mim, mas de resto, quase todos têm fundo emocional envolvido. E geralmente é um paciente que já está num momento de fragilidade com aquela lesão, mas eu também vejo no sentido do corpo estar querendo me contar alguma coisa. E meu trabalho como fisioterapeuta também envolve traduzir essas informações, Tem um assim. livro desse, né, que fala que o corpo fala, né? E o corpo Sim, literalmente fala, né? Você vê, você é bailarina, empreendedora, fisioterapeuta e ao mesmo tempo tem que ser uma psicóloga junto para poder entender da onde sim. vem a causa raiz ali, para poder tratar realmente. Você sabe que tem um módulo em osteopatia, eu ainda vou chegar nele, que é o módulo de biológicas, que a gente só estuda esses fundos emocionais envolvidos em lesão ou doença. E muitas vezes, por exemplo, tem um paciente com uma dor no joelho. E tá ali tratando, a gente já trabalhou toda a parte musculoesquelética, estamos ganhando força, mas aquela lesão ainda tá ali, aquela dor ainda tá ali. Permanece. E aí, às vezes, a gente precisa chegar a tocar nesse aspecto emocional com o paciente. Então, falar assim, ó, você já passou por essa situação? Tentar abordar isso com ele da melhor forma para realmente desbloquear isso dele. O paciente entender, falar assim, ah, faz sentido Tem alguma isso. coisa ligada a E isso. aí, depois disso, a dor magicamente Some. some. Você vê que legal, né? A ideia é realmente a gente ampliar temas aqui, né? Cada episódio que a gente faz aqui, eu vou vendo quanto tem vertentes a mais. Assim, eu não sou dessa área, né, como você, mas tem tanta coisa que a gente não imagina, né? Como pode ampliar, né? Como pode ampliar horizontes, como tem campo para todo mundo trabalhar, para todo mundo ser eficiente e Sim, para todo mundo se especializar. Você falou que é um campo novo aqui no Brasil, mas também vai ser muito bom porque é um campo próspero para você também, porque não tem muita gente atuando como sim. fisioterapeuta de dança em específico e principalmente fazendo esse programa, porque eu entendo que você está tentando fazer um ecossistema inteiro de Uhum, dança que eu acho que vai sim. ser muito interessante. Como você teve essa ideia de criar todo esse legado que vai ao fim a fim ali da dança, desde corpo, mente, alma? Aham. Olha, é engraçado, eu lembro do dia disso também. Eu estava dando aula de balé com uma pessoa maravilhosa, que ela trabalha comigo até hoje, e a gente estava conversando sobre como a gente pode contribuir na formação daqueles alunos, porque a gente Ela também percebia, é bailarina. ela também é Tá bailarina, bom. professora de balé também, e a gente tinha uma turma juntas. E a gente percebia muito padrão emocional envolvido naqueles alunos. Eles passavam a maior parte do dia deles na escola de dança, às vezes mais do que na própria casa. E aí a gente entendia que a gente estava formando indivíduos ali, né? E como que a gente pode contribuir enquanto pessoas com Vocês aqueles tinham uma missão bailarinos. maior que só a dança. A dança também Isso. era importante, mas tinha uma questão social. Isso, e aí aquilo me tocou de uma forma, e eu, como fisioterapeuta, eu falei, eu posso contribuir com a fisioterapia. E eu já via muito claro as duas coisas juntas, porque, como eu falei, para mim o que une os dois é o corpo.
Então eu quis implantar aquilo dentro do processo de formação dos alunos. Foi quando eu desenvolvi um material de anatomia para ensinar para as minhas alunas e eu comecei a ver muito resultado daquilo. Eu falei, nossa, que interessante, físio não é só reabilitação, né? Claro. Físio é muito mais coisa ali. Então, tinha um educador físico ali, aí eu pensei, nossa, e se a gente unisse ele também? E Aham. aí eu tenho até um caderninho dos sonhos que eu trouxe ele, até mostrei para a Laís. E é um caderninho que eu anotei essa ideia. Eu falei, o que eu posso contribuir com os meus alunos? Aí eu comecei ali a pensar na fisioterapia, só que comecei a pensar fora da caixinha. Aí eu pensei no nutricionista, num psicólogo, e tudo isso está envolvido com lesão também, né? E aí eu escrevi isso num caderninho e, e muitos dos meus atendimentos eu também encaminho os meus pacientes, né? Então eu trato uma bailarina, vejo que tem uma lesão envolvida com desnutrição, encaminho ela para o Nutri. Então eu queria também ter pessoas que falassem a mesma linguagem. Porque é muito comum um bailarino se lesionar, vai no médico, o médico fala assim, ai, porque tem que parar de dançar. A Uhum. dança que te deixou com essa dor. E não necessariamente. Então, eu queria que todo mundo abordasse com a mesma linguagem. Foi quando eu falei, eu vou fazer acontecer. Criei o Instituto Dance Care e a ideia é a gente conseguir implantar esses outros profissionais também futuramente. Você vê, né? Nunca o mercado está saturado. O mercado está saturado das mesmas ideias, do mesmo plano, né? Então, talvez fisioterapeutas vão ter vários, né? Executivos vão ter vários, advogados vão ter vários, mas quando você pensa numa coisa totalmente fora, sempre vai ter muita abertura, né? Porque são coisas que muitas vezes todo mundo necessita, as dançarinas necessitam e elas não têm esse apoio fim a fim que consiga ser feito aí, olhando nutrição, olhando parte de física também. E uma dúvida, né? Falando um pouquinho até da fisioterapia. A fisioterapia, ela consegue tratar também o preventivo? Ou só o Sim. pós, por exemplo? Porque a gente tá falando de lesão, a gente fala muito de lesão. Tem Uhum. como, por exemplo, uma bailarina já fazer um pós para ela não se lesionar? Que eu acho que seria um Sim. bom ponto, não? Sim, a prevenção é algo bem discutido também, né? Mas com certeza eu trabalho muito com esse lado, Uhum. porque o que a gente pode fazer é conduzir para diminuir o risco de ter lesão, mas mesmo assim, em alguns casos ainda pode acontecer porque a gente não tem como controlar e pôr aquela pessoa numa bolha, né? Sim, sim. Mas quando eu vou avaliar um bailarino, eu fico com ele pelo menos 2 horas. Eu já marco uma avaliação, eu explico o que é demorado, porque eu não faço só a parte de avaliar o padrão que a fisioterapia faz, que é fazer a parte de anamnese. Eu associo também a fisioesportiva, então eu aplico alguns testes funcionais que a gente utiliza para pegar dados quantitativos mesmo, de quanto de força tem numa perna, quanto de força tem na outra, quanto de estabilidade tem numa perna, quanto tem na outra. A gente mensura tudo isso Uhum. para colher como dado que a gente pode usar tanto para traçar a conduta de tratamento do paciente, como para fazer uma parte preventiva. E é o que eu faço na escola de dança que eu trabalho. Então, o que a gente faz lá nada mais é do que avaliar todos os bailarinos da turma que eu cuido. A gente pega esses dados e aí, se eu percebo que tem um dado ali que me chama atenção, por exemplo, nossa, essa turma tá com um nível de instabilidade muito alto em relação à outra. Então, eu sei que eu tenho que focar em Prevenção aprimorar ali. a estabilidade daquela turma, porque uma instabilidade pode gerar entorse de tornozelo, Claro. luxações. Então, todo dado é ouro, assim. Então, Aham. eu avalio toda essa parte com o meu paciente, mais a parte de técnica de dança mesmo, que é o que eu falei que eu ter vivido como professora de dança Te fez muita facilita. diferença. Você vê, né? Quem acha que bailarina vai olhar dados, né? E é Sim, necessário olhar dados até para a gente conseguir chegar em êxito mesmo, né? Porque um dado que não é avaliado pode levar a uma lesão de uma bailarina, de uma turma, como você falou, né? sim, Que pode prejudicar espetáculo, pode prejudicar carreira, pode prejudicar o sonho dessas sim. pessoas, né? Não, Então, total. O arroz e feijão da fisioterapia que eu falo é biomecânica, são puramente dados ali. que legal, que legal. Você contou um pouquinho da sua história, mas como você já está nesse mundo da dança há muitos anos, tem alguma história de uma outra pessoa que tenha te chamado muita atenção, que ela foi totalmente, a vida dessa pessoa mudou através da dança? Se te vem alguém assim na mente, porque a gente tem uma questão também muito cultural, né? Crianças que estão fazendo cursos, elas estão longe de drogas, crianças que estão fazendo Uhum. curso de dança, de informática, de línguas, qual seja, ela tá saindo
perigos ali que ela poderia estar se envolvendo, ociosidade que estaria na cabeça dela e ela estaria procurando outros tipos de coisa. Você já viu alguma vida ser transformada? Ou algum caso de algum aluno seu que você via muita dificuldade e essa criança, por exemplo, conseguiu transformar a sua vida através da dança? Olha, eu conheço muitos projetos sociais que trabalham diretamente com isso. Tá Existe bom. até na região ali de Paraisópolis, tem o Aham. Balé de Paraisópolis, que é muito forte. Existem outros projetos também que eu não me recordo com o nome, que atuam diretamente nessa área. Eu já trabalhei como professora de dança em um projeto social da época que eu ia na igreja, assim, eu era adolescente, e a gente trabalhava diretamente com aqueles alunos. No meu cenário, eram alunos mais da região ali da periferia, Tá bom. mas não era um curso de formação que possibilitava ele levar a dança como profissão, Tá bom. embora eu sei que existam cursos assim. Então agora, de nome, assim, Mas tirava pelo menos dessa criança a Sim, ociosidade, né? Por mais que sim, não fosse levar ela para a carreira, desviava a atenção dela para talvez um mundo que ia levar ela para droga, para rede sim, social, para uma criança que ia se comparar financeiramente com outra e ela focava uhum, numa dança e ela via que tinha oportunidade também, porque foi o que sim, você comentou. A dança é muito elitizada, né? muito. Normalmente ela já vem linkada, muitas crianças, eu imagino, começam linkada a um colégio particular. E Uhum. que tem a aula do judô, do jiu-jitsu, tem a aula da dança ali, do balé. Então já começa sendo muito elitizada, porque as crianças têm que estar necessariamente num colégio particular para poder ter esse acesso, esse primeiro acesso. Obviamente tem outros, tem estúdios, Sim, né, de dança, mas muitas crianças começam ali nessas escolas, né? Então a parte, quando tem esse projeto social, eu dou muito valor, porque eu acredito que vai trazer talvez uma paixão para uma criança que não teria um acesso por uma sim. questão financeira, né? E você sabe que o meu projeto também de saúde na dança nasceu muito com esse olhar, porque eu era bailarina que meus pais não iam ter condições de investir num tratamento fisioterapêutico. Aham. A gente se apertava ali para pagar os 50% da mensalidade que tinha que pagar. Então, tudo que eu criei hoje, né, eu estou criando o Instituto Dance Care, o nosso maior projeto é criar um convênio para levar a saúde na dança. Então, a fim de diminuir Não tem, né? o. Acredito eu, pelo menos nunca ouvi falar de um convênio que seja específico para isso, né? Eu também nunca Tá ouvi, assim, empreendendo já. se vocês conhecerem podem até mandar pra gente, né? Sim. Mas eu nunca ouvi falar também. Mas veio muito disso, porque o que eu mais atendo também é um público que não tem condições financeiras para investir num tratamento. Só que eles merecem também, né, uma saúde digna na dança. Então, eu criei esse projeto a fim de conseguir construir um valor mais acessível para conseguir atender esse público também. Que legal, né? Muita dificuldade. Você citou inúmeras já aqui, mas é dificuldade para pagar, né, esses espetáculos que você paga roupa, que você paga a Sapatilha. sapatilha, o próprio espetáculo, a Uhum. própria mensalidade, depois esses tratamentos também, a desnutrição que você comentou. Imagina Sim, crianças de. Você estava comentando as crianças lá do Paraisópolis, por exemplo. Tem crianças que fazem uma refeição por dia. E aí você sim, imagina o quanto isso pesa para depois para a dança, né? Como essa criança pode estar nutrida para poder dar o seu melhor ali na dança. Então, algo bem interessante aí são essas ações sociais que a gente possa fazer e deixar as crianças se apaixonarem e descobrir aquela paixão que ela tem pela dança e conseguir se fazer um adulto melhor e mais feliz na dança, seja para a profissão ou seja só para um hobby, mas que ela sim. que ela consiga fazer uma descoberta, né, na dança. Sim, tem algumas prefeituras hoje em dia que colaboram muito com isso. Uhum, Que eu me lembro de cabeça, a Prefeitura de Barueri, tem o que Núcleo de legal. Dança de Barueri, eles incentivam muito isso. Em Osasco já teve também, não Uhum, sei como tá agora, mas em São Paulo também tem. Então é muito importante que a saúde pública estimule isso claro. também, né? É, porque a saúde tem que pensar no pré, né? E talvez a dança seja o pré. Sim, Vai tirar doenças. A gente está numa era de tantas doenças mentais, né? E talvez isso vai uhum, ser a válvula de escape de muitas pessoas, exatamente. que vai evitar uma depressão, uma síndrome do pânico. Então, tá ligada a coisas maiores do que a gente possa até, inclusive, enxergar ou imaginar, né? Sim. Perguntas aí que não querem calar, né? Que todo mundo fala. Tirando do lado mais lúdico e tentando trazer para um lado mais prático, o que ninguém conta sobre viver da dança?
O que são dificuldades ali que vocês vão enfrentar e que ninguém conta, porque romantiza, porque acha que é tudo muito bonito, tudo muito glamuroso, tudo muito espetáculo, né? Sim. Só que viver da dança, imagino eu, que por trás tem uns bastidores ali que deve ser muito maior que tudo isso. Uhum. Tem alguma coisa pra você, acho que você falou bastante da parte financeira, mas tem alguma parte que ninguém conta sobre viver sobre dança e viver de dança que você queria trazer, até pra influenciar e incentivar meninas que queiram viver da dança? Sim. Bom, trabalhar com dança é trabalhar com o próprio corpo, né? E a dança é um esporte também, se for parar para pensar. Então, Sim, seriam atletas da arte. Isso requer uma demanda física daquele bailarino muito alta. E muitas vezes o bailarino, ele para chegar até o lugar que ele dança, ele precisa pegar ônibus, andar. Então ele já chega no lugar às vezes com um cansado. pouco mais cansado. Aham. Aí precisa ensaiar, precisa, às vezes se não tá num bom dia, mesmo assim, precisa dançar, precisa carregar as meninas, precisa dançar nas pontas, precisa ensaiar de feriado, trabalha de final de semana. Então tem toda essa parte do quanto que você gasta de energia para pôr tudo aquilo ali em cena, assim. E a gente tem desafios, né? Tem dia que a gente não tá bem e precisa trabalhar, um Sim, bailarino da mesma forma. claro, A claro. diferença é que E ninguém trabalha com o enxerga próprio isso, corpo, né? ninguém Ninguém enxerga. percebe, né? Vai ter dia que você vai ter uma virose, você vai ter uma Sim, gripe, enfim, mesmo sim. assim você tem que estar lá. E os bailarinos são muito acostumados, muito treinados, né, a ignorar tudo isso em Uhum. prol da arte. Então é um esforço que eles fazem ali que não é para qualquer um. Por isso, quando nós estivermos assistindo um espetáculo, a gente tem que dar muito valor, porque pra Sim, gente ver aquele espetáculo lindo ali, foram por trás muitas tem horas. muita coisa. É só a ponta do iceberg ali, né? Mas tem muitas Sim. horas de Pensa que treinamento, foram de... horas de ensaio, às vezes, para a bailarina dançar uma variação que não tem nem 2 minutos. Sim, Então, verdade, é verdade. muito esforço, assim, é uma demanda física muito alta. E não só nos momentos de ensaio, mas aquele bailarino pra tá bem em cena, ele deveria, né, pelo menos, tá separando um momento para treinar na academia, tá fazendo uma fisioterapia. Então, é um esforço na sua vida como um todo, Sim, né? Sua vida tem que ser moldada em função daquilo. claro. É, uma coisa que é bem falado, acho que hoje no campo feminino como um todo, mas eu acho que nesse deve ter ainda uma pressão maior pela exposição do próprio corpo. Você sentiu ou você sente essa pressão pelo corpo? A mulher naturalmente ela já tem a pressão de não posso, tô muito engordei, tô muito magra, enfim. Para o bailarino, eu acho que é muito pior, porque você está lidando com o seu corpo, o seu instrumento de trabalho é o seu corpo e o seu corpo está extremamente exposto para uma plateia assistir você num espetáculo. Como que você lida com essa pressão corporal? Se você se cobra muito, se você tem uma dieta muito regrada, se não tem, se em algum momento isso te fez alguma diferença ou te excluiu por algum motivo? Como que você vê essa pressão do corpo? De fato, é uma pressão estética, assim, muito forte. E é algo que na minha trajetória como bailarina me afetou muito, assim. Então, teve momentos que eu tava super feliz com o meu corpo, indo na academia, ia pra praia, tava ótima. Chegava numa sala de aula com colã, meia, espelho pra todo lado, você se comparando com a bailarina que tá do lado, você sentia imensa, né? Aham. Mesmo eu sendo uma mulher magra, padrão, é um padrão assim, muitas vezes que você acha que é inacessível, inalcançável. Então, para mim foi um desafio e é um desafio muito grande até hoje. Eu acho Uhum. que se eu ainda colocar um colã, uma meia e entrar numa sala de aula, eu ainda vou sentir essas questões, por mais que eu não pretenda mais seguir a dança como profissão, né? Como bailarina profissional, de fato. Claro. Então é um desafio muito grande, por isso que eu falo que bailarino que quer seguir mesmo a área tem que ter acompanhamento com psicólogo também e com nutri também, porque o que eu mais vejo são bailarinas fazendo dietas da própria cabeça, passando muitas horas sem comer, ou Uhum. então pacientes que falam assim: "Não, Vicky, mas eu como super bem", só que não tá comendo o suficiente pro tanto que gasta de Claro. energia e horas em ensaio, em Ou a aula. pressão porque vai ter um espetáculo e quer perder 5 quilos de uma hora
hora para outra, e aí é tudo muito no extremo, não? Exatamente, e aí faz totalmente sem acompanhamento, e isso aumenta muito o risco de lesão, tem muita lesão por desnutrição. Existe até mesmo a tríade da mulher atleta que falam, que é o que a gente soma da bailarina não tá com energia suficiente, não tem uma disponibilidade energética suficiente, aí o osso começa a ficar fraco, aí começa a ter alteração no ciclo menstrual, até mesmo virar uma lesão de fratura por estresse. Então, existe todo esse cenário que está muito envolvido com essa pressão estética. Entendi. E a romantização da dor na dança? Muito é falado, né, muito se fala sobre isso, né? A gente vê muitas fotos de tudo, né? Para você chamar a atenção, você quer levar ao extremo. Então, se mostra a sapatilha bonita ali, a bailarina na ponta do pé, e o outro sem sapatilha e aquele pé todo machucado, Sim. todo com lesão, sangrando, enfim. Tem essa romantização da dor ali? Você acha normal ou acha que, para eu ser uma boa bailarina, eu tenho que ter dado realmente, literalmente, meu sangue por isso? Tem essa romantização? Como que isso é tratado? Tem muita romantização da dor, e eu acho que esse é o meu maior desafio como fisioterapeuta, porque os bailarinos, eles realmente não estão acostumados a se enxergar. Então, às vezes ele mesmo fala que tá com dor, existem professores que ignoram, falam assim, dança da mesma forma. Por mais que hoje ainda tenha mudado um pouco esse cenário, ainda Tem essa existe pressão muito. também, então, dos professores, de falar, não, é normal, Em muitos isso é lugares padrão. ainda existe sim. Mas se é normal doer, o meu tá doendo aqui, Também. faz parte. E hoje tem mudado, mas ainda existe. E isso atrapalha muito, porque às vezes o bailarino ele vai ignorando o próprio corpo, Claro. a lesão vai se agravando e quando ele me procura já tá no momento que muitas vezes precisa se afastar. Então, Sim. Ou essa irreversível, romantização né? da dor, assim, atrapalha demais no processo de recuperação do paciente. Por isso que no primeiro sinal de dor, o ideal já é procurar alguém, já é procurar um fisioterapeuta, um médico para investigar, para a gente conseguir apagar aquele incêndio logo no começo, Sim. senão... Você falou que você teve poucas lesões, né? Ou nenhuma grave, né, na verdade. Mas acredito que lesões devem ensinar também. Tudo que te paralisa, assim como você teve essa pausa com 15 anos financeira, a lesão também deve ensinar, né? Sim. Porque você não deve voltar no mesmo ritmo, você deve voltar como se você tivesse sentido que você regrediu anos, né, na sua carreira. Você acredita que lesões assim também possam ensinar, podem trazer lições importantes para as bailarinas que não podem ser ignoradas, ou que lesões assim, por exemplo, podem paralisar uma carreira para o resto da vida porque elas ignoraram realmente o corpo Sim. delas. Como você enxerga isso? Com certeza. Eu lembrei até de um episódio meu aqui. Eu acho que o que eu mais tive de lesão como bailarina, eu travava muito minhas costas. E travar assim, de não conseguir me movimentar. Até chegar um momento que eu entendi que isso acontecia quando eu não estava bem emocionalmente. Geralmente era quando eu estava sobrecarregada, não estava conseguindo descansar o suficiente, não conseguia cuidar de mim. E hoje eu vejo muito esse padrão nos meus pacientes. E é muito bonito ver a trajetória de um paciente quando ele chega até mim, fragilizado, com dor, fragilizado também emocionalmente. E conforme a gente vai evoluindo aquele processo, aquele tratamento, ao final do tratamento, algumas vezes ele está até melhor do que antes dele ter lesionado. Então é bonito ver essa evolução e como esse paciente aprende a cuidar do próprio corpo, aprende a olhar para si mesmo, aprende a cuidar, como fazer para ele diminuir o risco daquela lesão acontecer novamente. Então ele começa a ficar mais cuidadoso com ele mesmo. Acaba assim. virando até um autoconhecimento, né? Se Sim. fala muito de autoconhecimento mental, né? Assim, acho que nunca se investiu tanto em autoconhecimento, tantos livros, tantas teses, tantas matérias, tantos podcasts. E o corpo também é o seu autoconhecimento, né? Porque seu corpo vai te dar sinais importantes que alguma coisa ou tá muito bem ou não tá bem com você também, né? Sim, Então acho que é importante escutar, né? eu vejo isso nos meus pacientes, assim, geralmente eles chegam para tratar, por exemplo, uma lesão de quadril
E aí, durante o tratamento, fala, nossa, Vi, mas eu comecei a sentir um negócio no meu ombro, você pode dar uma olhada? E com certeza, eu não tô ali pra tratar o quadril, eu tô ali pra tratar a pessoa. Sim. E aí ele começa a ouvir mais os sinais do próprio corpo, e isso é muito bonito, assim, essa evolução, sabe? Então eu vejo como aquele cenário fez ele despertar a consciência sobre si mesmo, Seu sabe? trabalho é quase de conexão, né? Você conecta a própria pessoa com o seu Totalmente, próprio corpo, né? totalmente. Imagina só você conseguir o seu templo, né? Que é o que a gente fala, o nosso corpo é nosso Sim, templo. A pessoa, ela tá andando com uma alma dentro de um corpo que muitas vezes não está nem se é enxergando, né? muito bonito isso, né? E eu vejo o quão privilegiada eu sou de atuar com isso, porque eu amo. Eu sinto que o meu trabalho muitas vezes é traduzir o que o corpo do paciente está querendo falar, assim. Claro. É muito bonito Você isso. dá voz pro corpo chegar até a mente ali e falar, olha, temos um problema Sim, que precisa ser visto, né? sim, Eu vi um estudo, né, no ano passado, que falava que a dança melhora, inclusive, a autoestima de idosos, né? Melhora essa parte emocional de idosos, né? Muitos idosos ali trabalharam a vida inteira e na aposentadoria se encontram na dança. Você se vê dançando sempre, pra sempre, até você ser uma idosa? Como que é isso pra você? ai, com certeza, gente. Não vejo a hora desse momento chegar aquelas. Mas eu me vejo muito nesse cenário. Tanto que eu falo que eu ainda sou bailarina. Eu tô sem dançar, assim, por esse momento, porque eu preciso focar nos meus outros projetos. Mas eu nunca vejo como um ponto final da dança. Eu vejo que eu vou voltar a dançar. Então eu me imagino com 60, 70 anos dançando, seja no estúdio, seja na academia, seja dançando meu forrozinho em casa, mas eu sempre vejo meu corpo em movimento, E assim. também faz esse mesmo processo pra você, assim como para o idoso, por exemplo, ajuda essa parte mental, te relaxa? Quando você tá num nível de estresse altíssimo, você fala, ai, preciso dançar. Sim, E é um momento que você vai extravasar, que você vai conseguir desligar do mundo, dos problemas. Hoje, pra você, a dança tem essa missão também? totalmente, totalmente. Ó, uma curiosidade, eu sinto que hoje, muito do que me atrapalha, assim, de eu estar conseguindo dançar no momento, eu acho que é porque eu não tô conseguindo me desligar. Aham. Porque eu tô no momento que eu tô trabalhando com dança, ali na escola de dança que eu trabalho, eu olho pro lado, todos são os meus pacientes, então isso tá me limitando um pouco agora. Aham. Mas a dança sempre foi o lugar que eu coloquei a Victória, o que eu tava internalizando dentro pra fora, assim. Então, muitas vezes o que eu não conseguia falar, o meu corpo conseguia Você expressar. expressava na É. dança. E aí isso me ajudava até a entender meus sentimentos. Então, eu estava numa aula de jazz, o professor colocava uma música mais lírica ou mais triste ali, e eu não sabia, eu não entendia muito bem meus sentimentos, mas eu colocava aquilo pra fora, aí eu entendia que o que estava passando no meu coração, eu saía da aula mais leve. Então, a dança foi muito Como se esse você papel pra mim. extravasasse o seu Sim, sentimento durante aquela dança. sim, Eu isso. tava triste e aquela música triste me conectou com a minha tristeza e Exatamente. eu Ou extravasei então, ela. da mesma forma, se tem um dia que eu tô mais pra baixo, eu lembro que fazia uma aula com a música lá em cima, assim, me reenergizava, assim. Que legal, Então, que legal. o movimento cura, assim, de certa Sim, forma, verdade, sabe? verdade. Você acredita que existe alguma relação entre idade e a evolução na arte? Ou eu não sei qual foi a sua experiência, ou você já começou sendo uma bailarina totalmente disruptiva? Eu li um pouquinho sua história, que no seu primeiro teste a professora já se encantou, porque você tinha uma flexibilidade Uhum, muito boa, sim, sim. enfim. Mas você acredita que com a idade também vai vir uma evolução? Tá. Ou tem uma questão de as pessoas nascem já para aquilo e ela vai ter uma facilidade muito maior? Olha, existem pessoas que nascem de fato com uma capacidade genética, por exemplo, mais aflorada para flexibilidade e tudo mais, mas a dança ela é feita para qualquer pessoa. Então, assim, se você tem 50, 60 anos e você quer dançar, a gente vai dançar. A Uhum. questão é que existe sim uma parte mais profissional que precisa talvez de uma formação e tudo mais, mas a idade não é um limite para você começar a dançar. E hoje você se considera uma bailarina melhor? Sim, totalmente. Sabe o que mais fez evoluir na dança como bailarina foi eu ter começado a estudar sobre o meu próprio corpo. Então, quando eu comecei a estudar fisioterapia, comecei a estudar anatomia, comecei a entender da onde vinha a força para fazer alguns movimentos, isso me fez uma bailarina muito melhor. Foi isso que eu comecei a ensinar anatomia para os meus alunos e eu vi muito resultado neles também.
Então, olha como o autoconhecimento também no aspecto de consciência corporal te torna melhor também. Por isso que a gente comenta, né? Eu até fiz um post sobre isso no Dia das Mulheres agora, que foi recentemente, que a única coisa que vai transformar a nossa vida, a vida da mulher, o papel da mulher na sociedade, no ecossistema, no núcleo que ela vive, é conhecimento, gente. Assim, não tem outra coisa. Seja autoconhecimento, seja um conhecimento técnico, porque é isso que vai fazer você ser uma especialista e ser a melhor no que você faz, né? Então, eu defendo muito aí esse conhecimento, esse autoconhecimento também. Como você pode sentir que você tem necessidade de conhecer algo se você não se conhece primeiro, né? Então, é um ponto bem importante que eu defendo bastante, que eu acho que o nosso quadro vem com a missão de dar voz para mulheres, mas também de reforçar que, enquanto a gente fala de preconceito, de que a mulher ainda é muito negligenciada, vamos aplicar muito em conhecimento, porque isso vai trazer uma história diferente para a gente aí no nosso futuro. Bom, a gente trouxe agora para a gente teve uma ideia ali, que é fazer um bumerangue, né? Que é fazer um jogo de perguntas muito rápidos. E a ideia é que você responda com uma única palavra, tá? Tá bom. Então é o que tiver na sua mente, totalmente aberto, lúdico, o que vier pra sua mente ali você traz pra gente. Vai ser um jogo rápido ali de vai e volta pra gente, muito pra de forma rápida o pessoal conseguir entender um pouquinho de Vitória. Tá bom. Tá bom? Bom, preparada? Preparada? Bora? Você gosta de palco, sala ou consultório? Nossa, que difícil. Hoje, consultório. Tá. Mas eu amo um palco também. Sua relação com a dança em uma palavra? Nossa, Uma palavra. tá bom. Eu. Não tem como, gente. A dança tá numa história. Victória. É isso. Um passo favorito? Um passarinho. Ou um ritmo favorito? Ai, o ritmo é muito difícil. Eu sou dividida balé e jazz, então vai ser um passo. Développé, que é a minha marca, gente. Levantar a perna na cabeça, não tem jeito. Ó, pra quem não sabe o que é isso como eu, vamos pesquisar no Google, hein? A dança pra você é dor ou superação? Superação. Com certeza, superação. Um clássico de balé que te emociona, que toda vez que você assiste, você pode assistir várias vezes e aquilo ainda te emociona. Ai, gente, Gisele. Amo. De novo, não sabemos o que é isso, vamos pesquisar. Vamos assistir o balé de Gisele, gente. Eu só sabia o que maravilhoso. era o cisne lá, a dança do cisne, que é bem famoso. Olha, e o balé de Gisele é bem legal de É se intensa? estudar, viu? É bem intenso. Que legal. Você conhece, Laís? Que legal. Vou pesquisar, hein? Fiquei curiosa agora. Vai pesquisar. Um hábito indispensável em sua rotina? Exercício. Tem que ter. Eu tô me disciplinando melhor, mas tem que ter. Eu quero ser inspiração para os meus pacientes também, né? Que bom. Um medo Medo. pode ter ligação ou não com a dança, hein? Nossa, pera. Um medo. Primeira coisa que vem na Vou cabeça, falar- certamente tá já bom. veio. Fracassar, eu acho. Pesado. Tudo bem, é o seu medo. Sim. O medo é próprio, cada um tem o seu, né? O que não pode faltar para quem quer viver da dança? Autocuidado. Bom, chegamos ao fim do nosso quadro. Muito legal, muito disruptivo. Um monte de coisa aqui já está na minha mente que eu vou ter que pesquisar, porque eu também não sei. É legal quando você aborda um tema que você não é especialista, né? Porque te abre um outro campo que você nem imaginava. Agora só me vem na cabeça Gisele, vou ficar lembrando disso. Bom, Victória, né? Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui mostrar de uma forma tão realista as dores e os encantos ali de viver da dança, né? Eu acho que vai ser muito importante para todo mundo e principalmente mostrar para todo mundo que independente de o que você escolher fazer, vai ter suas dificuldades e vai ter também seus êxitos e que acho que a diferença que vai fazer é se você vai ter foco e paixão
naquilo que você está executando, né? Então, muito obrigada, agradeço aí imensamente ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, amei estar aqui, amei compartilhar minha história. Que bom. Espero ter conseguido inspirar outras mulheres, outras meninas a seguirem os seus sonhos, ouvirem o coração de vocês, porque a gente pode fazer muita coisa, gente. É isso. Super obrigada. Pessoal, e até o próximo Nosso Olhar. Certamente podem esperar com boas expectativas que cada hora vai vir uma pauta aí totalmente inovadora para a gente mostrar, na verdade, vários olhares de formas diferentes e estamos só começando. Obrigada e até a próxima.